Olá pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo André Fultman, canal Planta Sem Mistério e blog Orquídea Sem Mistério. Bom, vocês estão vendo agora essa orquídea aqui, gente, ó, vamos dar uma olhadinha nela, ó. Tô girando, vocês estão vendo, folhas compridas e finas, brilhosas. Estão vendo essa floração aqui, que tem um cheirinho agradável, bonita, né? Vindo mais haste floral ali. Conhece essa planta? Não? Essa aqui é a Celogine trinervis, pessoal. E hoje o vídeo agora aqui vai ser para falar das suas fases do desenvolvimento, o seu comportamento, o jeitão da planta e, claro, aquelas dicas gerais de cultivo sobre ela. Vamos começar agora então? Começando agora aqui, gente, nós estamos no outono, em maio, né? E essa é uma planta que tem a sua floração tipicamente no outono, gente. Então é uma planta que normalmente floresce entre abril, maio até junho, costuma estar florescendo. E em alguns casos pode até aparecer em julho. Mas o normal dela é entre abril, às vezes até final de março. Até mais ou menos início de junho, essa planta tende a estar florescendo. E uma planta dessa grande, essa aqui já é uma planta com tamanho razoável. Ainda vai crescer bem mais do que isso. Ela bota muita floração, gente. Ela bota uma quantidade bem razoável de floração. Vamos analisar aqui, ó. Tem três hastes abertas. Tem três hastes abertas aqui. E mais vindo aqui, ó, gente, isso aqui também é haste floral, quase toda certeza é uma haste floral aqui. E também tá vindo mais uma aqui, ó, não vou colocar o dedo porque isso quebra com uma facilidade tremenda. Então, ela tem essa característica, muitas vezes as celogines fazem isso, botam hastes, depois vem mais algumas retardatárias. Nesse aqui acontece a mesma coisa, gente, tá bom? Então, sua floração ocorre no outono. E como é que é o seu ciclo de crescimento? Como é que é suas fases do desenvolvimento, gente? Bom, essa planta chega agora nesse período de outono. Como vocês podem ver aqui, ela está num período de floração. Mas, vocês podem notar, ó, é um período de baixa atividade vegetativa. Tem esses dois brotos saindo ali, mas são brotos de haste floral ainda. Mas aí, vai passar esse período de floração agora, gente. Aí vamos entrar no inverno. A planta ainda vai estar em baixa atividade. Mas aí, adentrando o inverno, mais para frente, já se encaminhando para a segunda metade do inverno e primavera, essa planta tende a entrar em brotação. Exatamente, gente. Ela vai entrar em brotação. É bem provável que ainda no inverno, até quase início da primavera, essa planta vai entrar na sua brotação normal e vai emitir os brotos que vão formar os novos pseudobulbos dela e as folhas e raízes, claro. Aí a gente vai passando a primavera, esses brotos vão se desenvolvendo, vai desenvolvendo e vai formando um novo pseudobulbo, começa a emitir folha, começa a engrossar, engordar. E quando vai chegando mais ou menos o verão, gente, aí que a planta já vai estar enraizando também, os bulbos já vão estar bem adiantados, já vão estar grandes e começando a ficar cada vez mais gordo, gente. E aí no verão também ele já vai estar começando a entrar na fase de maturação, onde ele vai estar atingindo o seu tamanho máximo. E aquelas palhas, ó, como aqui, aquelas palhinhas que o recobria, começam a secar, ó, e ficar como essas aqui. Elas secam e começam a se partir e depois expondo, de fato, o pseudobulbo, gente. Então, vocês estão vendo aqui, ó, a palha já seca, isso já começa no verão, essa palha a amarelar, secar, pois que ele engorda o tamanho máximo suficiente. Elas secam, vão expondo de fato o bulbo, o pseudobulbo, como vocês estão vendo aqui, ó, liso, sem as palhas ou com um vestígio de palhas que o recobria.
que foram muito importantes durante a fase do crescimento dele, pois elas faziam a sua proteção enquanto ele se desenvolvia lá dentro, tá bom? E aí, chega no outono, esses pseudobulbos já estão maduros o suficiente e começam a vir as suas hastes florais, como vocês podem ver aqui, que crescem muito rápido. No início elas parecem muito com os brotos, só que os brotos eles tendem a ser um pouco mais triangular, um pouco mais larguinho, enquanto as hastes logo começam a ficar arredondadas na sua ponta e crescem rapidamente, ó, como vocês podem ver aqui, ó, tá joia? E elas têm um crescimento bem rápido no outono. Então, em 1, 2 semanas essa haste cresce e floresce, gente. Então, assim, é um crescimento rápido. Celogine flácida é ainda mais rápido ainda. Esse Trinervis um pouquinho menos, mas também tem um crescimento rápido de sua haste floral. E aí, no outono, novamente, com a planta toda desenvolvida, toda no auge do desenvolvimento do pseudobulbo, já maduro, com pouca atividade vegetativa de novo, as hastes vêm e ela floresce. E é uma planta que, quando grande, floresce abundantemente, gente, tá bom? Sua floração dura entre 1 a 2 semanas, em média, cada haste floral, podendo vir outras em sequência durante o período da floração. E aqui está, gente, as hastes florais do Celogine trinervis. Esse é o período e depois disso o ciclo dessa planta se repete, gente. Então é uma planta bastante regular, ciclo bastante tranquilo de entender, o que facilita também no seu manejo, tá bom? E vocês vão ver que ela é uma planta bem tranquilinha de cultivar. Agora que a gente já viu o seu comportamento, gente, já vimos o comportamento dessa planta, já vimos que ela enraiza principalmente durante o desenvolvimento do pseudobulbo. Agora vamos ver o jeitão do vegetal dela, como é que é o corpo dessa planta, quais as características dela? Vamos lá? Jeitão do corpo da Celogine trinervis, pessoal. Vamos lá, ó. Vamos começar, como sempre, falando de suas raízes, ó. Raízes dessa planta, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Essa não é uma planta que tem umas raízes tão longas que cobrem grandes distâncias. Raízes delas, elas lançam feixes de raízes que não são muito grossas, são raízes mais finas, como as celogines de modo geral. Isso depois vai implicar lá no preparo do seu substrato. Então vocês podem ver, ó, são raízes finas, né? As raízes das celogines. E elas não são tão longas. Celogines não são famosas por ter raízes tão alongadas, como bulbofilos e outras plantas desse grupo. Então elas crescem em feixes, às vezes elas crescem mais, mas normalmente quando elas estão mais para fora do substrato, elas têm um crescimento mais encurtado, como vocês estão vendo aqui, só que em grande número, tá bom, gente? Então essas são as raízes das celogines, finas e abundantes, mas com crescimento não muito alongado, como vocês podem ver aqui, ó. Bom, nesse caso aqui foram as últimas, elas cresceram até pouco demais, mas vocês notem que a planta está bem forte, bem saudável, o que significa que ela está bem enraizada. Bom, além das suas raízes, aí a gente passa para o seu rizoma e pseudobulbo. Bom, gente, aqui a gente fala em rizoma, diferente dos catacetos, ó, porque ela tem um rizoma pronunciado. É um rizoma, ó, que, vamos lá, dá para a gente ver bem a sua divisão entre o pseudobulbo e o outro, ó. Notem aqui. Ele, vocês podem ver, esse caule onde está o meu dedo aqui, é o seu rizoma. Então, o rizoma dela, ó, dá mais ou menos um dedo de distância, podendo ser um pouco mais, um pouco menos, entre um pseudobulbo e o outro. Então, é o caule que liga o pseudobulbo e onde estão as raízes também. E onde estão aqui, ó, na base do pseudobulbo, as principais gemas. Então, vocês podem ver aqui, ó, se isso aqui fosse uma brotação, essa primeira porção dele seria o rizoma, mais deitadinha, mais horizontal. E o resto seria o pseudobulbo. Então é uma planta
que tem, ó, um rizoma pronunciado, gente. Vamos continuar olhando aqui, ó. Vocês podem ver, ó, bastante rizoma onde tem as suas raízes. Então, é uma planta com um rizoma. Aí, do rizoma, a gente parte para o seu pseudobulbo, gente. Bom, pseudobulbo de Celogine são sempre bem pronunciados, ou quase sempre, podendo variar um pouco na forma de acordo com a espécie do Celogine. No caso do Trinervis aqui que a gente está vendo, é um pseudobulbo mais largo, né? Ele não é redondo, ó. Ele tem um certo achatamento, né? Você consegue perceber aqui, ó, tem uma quina. Vamos ligar a luzinha aqui para facilitar, ó. Ele tem essa divisão aqui, ó, essa quina, então ele é bem simétrico, ó. Ele tem uma divisão simétrica, onde ele tem esse achatamento, esse ligeiro, ele não é achatado, mas ele tem esse ligeiro achatamento, em que você consegue perceber bem a divisão de uma metade e da outra, mas ele é arredondado, ele é gordo, ele não é achatadão, mas ele tem essa divisão que você percebe aqui bem, ó, essas duas quinas aqui, e ele é bem alargado, ó, ele é bem gordo, pode ter algumas estrias aqui, ou quando bem novinho, nem isso direito, ó. Olha só, uma planta quando está bem hidratada, como essa daqui, ó, que está com a hidratação bem boa, ele fica bem liso e uma cor verde, é um verde que não é nem escuro demais e nem claro demais. E pode ter, principalmente nos mais recentes, vestígio da palha o que recobriu, mas normalmente eles ficam bem expostos, como vocês estão vendo aqui, ó, nos mais antigos. Legal, né, gente? Então tá aqui, ó, o Celogine trinerve e os seus pseudobulbos bem gordos. Eles têm um tamanho bem bacana, tamanho médio, podendo ficar até um pouco maior do que esses aqui. Lembrando que essa é uma planta que tem uns 2 anos de replante apenas, então é uma planta de replante recente ainda, gente, para o padrão dos Celogines. Ainda vai crescer bem mais isso aqui, tá legal? Aí a gente acabou de ver o seu pseudobulbo, gente, e antes de eu partir para a folha, vamos ver algo interessante sobre essa planta, que faz parte do seu jeitão, mas também é o seu comportamento, ó. Notem aqui, ela tem um padrão de crescimento em que ela cobre todo o vaso, né? Vocês podem girar ela aqui e ela vai crescendo de forma arredondada, ó. Ela vai crescendo de forma arredondada, botando broto para várias direções ao mesmo tempo, quando ela está bem entocerada. E esse é o crescimento que a gente chama de cespitoso, crescimento em forma de cesta, que cobre o vaso por inteiro, que cresce para todas as direções no vaso, o que faz com que seja uma planta de entoceramento abundante, gente. E é uma planta que tem que ser cultivada assim, bem entocerada, tá bom? E não só ela tem esse crescimento cespitoso, como ela tem uma tendência de ter um crescimento escandente, como vocês estão vendo aqui no rizoma e no seu pseudobulbo, ó. Vocês estão notando que ele está subindo, como se fosse uma escadinha, ó, para fora do bulbo, ó. Ela foi plantada certinha, enterrada aqui, só que ela começou a subir. E essa é uma tendência dessa planta. Ela tende a pular para fora do substrato com o tempo. Não é só ela que faz isso, não. Muitos Celogines, em maior ou menor grau, têm essa tendência de um leve crescimento escandente. Ou seja, em forma de escada, que vai subindo para fora, em degrauzinhos. E essa aqui faz isso, ó, ela empina o rizoma e vai pulando para fora do pseudobulbo. Não é a única Celogine que faz isso. A Celogine cristata também faz um pouco disso. É normal ver uma cristata com bulbos completamente para fora do substrato, com as raízes bem soltas. Então, tá aqui mais uma característica importante dessa planta, do jeitão dela. Vocês podem ver aqui. Crescimento cespitoso com uma leve tendência de escandente também, como vocês podem ver aqui, ó, fugindo do substrato. É uma característica que acontece em várias orquídeas, em muitas espécies. Legal, né? Aí saímos dos seus pseudobulbos e do seu rizoma, do seu caule.
Vamos para as suas folhas agora, gente, ó. Folha do Celogine trinervis. No Celogine trinervis vocês podem ver aqui, ó, o seguinte, são 2 folhas por pseudobulbo, ou seja, é um pseudobulbo bifoliado na essência. Vocês podem ver aqui 2, aqui 2 e ali 2. Pode ter um ou outro aí que só tenha uma, mas a grande maioria, ó, é bifoliado. Então vocês podem ver aqui, ó, é tipicamente o pseudobulbo bifoliado. Essa é a regra do Celogine trinervis. Vai aparecer pseudobulbo com 3? Provavelmente que não. Pode, em casos raríssimos, acontecer. O pseudobulbo com 1 pode acontecer, principalmente nos mais antigos, que ele pode já ter perdido uma de suas folhas. E às vezes também os mais traseiros podem estar completamente sem folhas aqui, como esses daqui, ó. Legal, né? E a sua folha em si? Além do pseudobulbo ser bifoliado, ela é uma folha fina, ó. Vocês podem ver, é uma folha relativamente fina. Não chega a ser coriácea, mas é uma folha que é firme, ó. Ela não é tão fina assim, não é uma folha super fininha, mas é fina em comparação, por exemplo, com catleias ou phalaenopsis. Mas ela é firme, né? Ela não é tão molengona e ela é estreita, ó. Ela não é tão largona, mas também não é tão estreita assim, né? Lembra, assim, muito discretamente uma folha de cataceto, mas só de longe mesmo, porque não tem nada a ver. Ela é levemente arqueada, ela não é uma folha pendente, mas não é uma folha que fica em pezinha. Ela tem esse leve arqueamento aqui, como vocês podem ver aqui, o que dá um charme todo especial para essa planta. Além de serem folhas com verde em tom mediano, nem escuro nem claro demais, no seu tom normal, e ela tem um tamanho mais ou menos de 1 palmo, 1 palmo e meio, não chega a 2 palmos direito não, o seu comprimento aqui, da sua base do pecíolo, do início do seu limbo até a ponta aqui, como vocês podem ver, ó. Mas o pecíolo, uma folha grande dessa planta aqui, chega a seus quase 40 centímetros, né? Vocês podem ver aqui, até a base, ali no pseudobulbo, até o todo dela pode ter até uns 40 centímetros de comprimento. Máximo que normalmente chega essa folha. Então é uma folha bem legal, uma folha bonita, o que confere um charme bacana a esse Celogine aqui, gente, ok? Tem um brilho bonito, uma folha bacana, que deixa a planta bem bonita. Aí, saindo de suas folhas, a gente vai para a sua haste floral. A haste floral no Celogine trinervis, ela sai da base do pseudobulbo, como vocês podem ver aqui, ó. Ela sai de sua base, ó, tem outra ali vindo. Vocês podem ver aqui, ó, ela sai da base do pseudobulbo normalmente. Sai bem da base, assim como a brotação também sai da base. Normalmente ali, ó, vocês podem ver que o pseudobulbo ele não tem divisões. Ele é único, não tem nó. Então ele tem um crescimento único. Os nós estão todos cá embaixo. Os nozinhos começam aqui e aqui é super liso aqui. Então daqui não tem gema nenhuma. Então só pode vir daqui de baixo mesmo suas hastes florais, tá bom? Ela é curta. Ela tem um número aí que não chega a 10 flores, né? Entre 5 a 10 flores, não chega muito maior que isso, então é uma haste relativamente curta, mas com um número interessante de flores que ficam bem organizadinhas aqui, ó, na haste floral. Você consegue perceber cada uma delas não ficando embolado, tá bom? E ela é arqueada, meio pendente, meio arqueada. Elas não crescem para o alto. A haste ela começa subindo e logo ela pende, tá joia, gente? E essa planta é legal porque ela emite várias hastes ao mesmo tempo, conferindo uma floração bem abundante, bem bonita. E essa planta é uma planta que sempre faz bonito nas exposições de orquídea, ela está sempre presente. É uma Celogine que costuma ser bem abundante nas exposições, assim como outras, fazendo bonito. Joia?
Então tá aqui sua haste floral, com poucas flores, entre 5, não chega a 10 flores floridas. Essa aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 flores nesse caso aqui, a menorzinha. E assim vai, é a média de suas flores, tá bom? E por falar em suas flores, gente, suas flores, ó, ela até lembra um pouco outras celogines, elas têm essa característica de serem até um pouco parecidinhas, mas ela tem sua característica própria. E o principal, ó, é uma flor de pequeno a médio porte, né? Ela tem poucos, não chega nem a 5 centímetros, talvez, dela aberta aqui, de envergadura. É uma flor pequena a média. Como as celogines, boa parte delas tem flores desse tamanho, tá bom? E o que destaca na celogine, né? Normalmente tem as pétalas e sépalas mais esbranquiçado ou cor de creme, ou marrom claro, enfim. E o labelo sempre bem adornado, bem desenhado, com cores bem interessantes, mais escuras, como esse aqui, ó, que tem esse detalhe em amarelo, com esse calozinho central aqui, com essas 3 linhas centrais aqui, né? 3 nervurinhas centrais. E assim é o labelo desse celogine aqui, como vocês podem ver, bem bonito. Assim como outros celogines têm labelos que são bem bonitos. E essa é uma característica marcante dos celogines, gente. O labelo de suas flores é o que marca muito o celogine. O desenho, o adorno dos labelos, o calo que eles têm no labelo, que são normalmente muito bem desenhados, com cores bem interessantes. Legal, né, gente? É uma florzinha, como eu já tinha falado antes, com uma duração de entre 1 e 2 semanas, não passa disso. E ela tem um perfumezinho bem suave, bem agradável. Algumas outras espécies têm um perfume mais enjoativo, como, por exemplo, na flácida, que já foi também tema de fases do desenvolvimento aqui no canal, beleza? Então, falamos de suas flores, falamos do jeitão do vegetal dela. Agora, gente, vamos falar daquelas dicas gerais de cultivo. Bora lá? Dicas gerais de cultivo da Celogine trinervis, pessoal. Bom, essa celogine veio lá, né? É uma planta asiática, como as celogines de modo geral ali. Algumas precisam de mais frio e outras vegetam em locais mais quentes. O caso da Celogine trinervis aqui é uma planta que já tem uma abrangência climática maior, ou seja, o pessoal consegue cultivar ela desde locais mais quentes até locais de clima mais ameno. O que é bem interessante nos celogines, né? Tem muitos que dão para cultivar em locais com ampla variedade climática. No caso, esse aqui é um deles. O flácida também aceita bem isso, mas outros celogines não aceitam, como o cristata, precisa de locais mais frios. Mas esse aqui aceita bem, então vocês podem cultivar o trinervis desde locais mais quentes, como é o caso do meu aqui, até locais de clima mais ameno. Ele aceita bem essa variação. Legal, né, gente? Agora, em relação a ambiente, é uma planta como outros celogines que prefere luminosidade moderada, ou seja, não pode ser claro demais, não pode estar exposto a muita iluminação, como as cattleyas normalmente precisam de mais luz. Ele já requer um ambiente com sombreamento mais moderado. Em termos de sombrite, seria em torno de 70% a 75% de sombreamento com sol filtrado o dia todo. Legal, né, gente? Então, é uma planta de luz moderada, não muito intensa e também, claro, não escuro demais. Em termos de umidade, é uma planta que aprecia ambientes com muita umidade, gente. Então, já começa por aí. Celogines gostam de umidade, bastante umidade, mas boa ventilação e uma boa drenagem também no substrato é importante. O que mais que podemos falar de Celogine trinervis? Em relação a seus vasos e substratos agora. Isso é muito importante, gente. Prestem atenção.
Essa planta, por ter raízes finas, por ter raízes fininhas, como vocês podem ver aqui, elas preferem a montagem de substrato mais fino. O que tem nesse substrato dela aqui? Aqui está misturado brita zero, carvãozinho também mais fino, mais triturado. Tá tudo bem misturado e tem esfagno misturado também. Por que esfagno? Porque precisa ter um pouco de umidade. E dá aquela conferência de substrato mais envelhecido também. As celogines, de modo geral, apreciam substratos mais envelhecidos, gente. Então, ela tende a dar uma sentida no replante e só começa a ganhar força mesmo depois de uns 2, 3 anos após replante, por conta do envelhecimento natural do substrato. Então, a planta que prefere substratos mais finos, por conta do enraizamento fino que ela tem, raízes de calibre fininho, e substratos que segurem um pouco mais de umidade. Então, quando você for montar o seu substrato, misture um pouco de esfagno, ou se você ainda tiver, lembre, não estou recomendando ninguém a comprar xaxim, porque é proibido. Mas se você tem lá na sua casa aqueles xaxins velhos ainda, você pode utilizar, desfiar ele, ou botar uns pedacinhos, e misturar com brita, com um carvãozinho triturado. Brita de preferência zero, gente. A 1 é muito grosseira para ele. Pode misturar com casca de pinos tratada para orquídea, fininha também, mais ou menos do mesmo tamanho da brita zero. Carvão, se tiver macadâmia, pode utilizar a casca de macadâmia. E o esfagno tudo misturadinho. Se tiver xaxim velho, pode misturar também um pouco no substrato que ela vai se beneficiar disso, tá bom? E é um plantio, gente, de longa durabilidade. Daqui você só vai tirar ela daqui depois de muito tempo. Não é aquele tipo de planta que a gente replanta a cada 2, 3 anos, porque o substrato envelheceu. Não, celogine você vai levar no mínimo 5, 6, 10 anos para replantar essa planta. Tá joia? E vasos? E vasos para celogines? Bom, por ser uma planta de crescimento cespitoso, ela se beneficia muito de recipientes de bocas mais largas e que não sejam muito profundos. Então aqui, os cachepôs de madeira funcionam muito bem para essas celogines, porque eles normalmente são largos. A gente pode construir cachepôs largos e que não sejam fundo demais para não gastar muito substrato. Vasos do tipo cuia ou daquele tipo mais achatado, com que a boca que o fundo seja mais ou menos do mesmo tamanho da boca, são excelentes para celogines. Celogines não precisam de vasos muito profundos, mas o vaso de boca mais larga é interessante por ser uma planta de crescimento cespitoso e que ocupa o vaso inteiro. Mas claro, gente, aqui vocês têm que sempre respeitar a proporção. O vaso não pode ser muito maior do que a planta, então vocês têm que plantar ela de acordo com o tamanho da planta, sempre dando uns 3 dedos, no caso dele, maior do que a planta, para ela ter espaço para crescer, tá bom? Mas esse tipo de vaso, eles se beneficiam. Pode ser plástico, pode ser barro ou cachepô de madeira também, eles vão se dar muito bem, desde que o seu ambiente seja bem úmido, ok? Saímos de vasos e substrato e vamos para rega e adubação. Rega e adubação na celogine trinervis. É uma planta que não deve deixar o substrato ficar seco demais. Então, o substrato está ficando seco, já está ficando seco, é hora de molhar. Quase secou, molhou. Nunca deixe ficar esturricada de seca, tá bom, gente? Está quase seco, praticamente seco, molhe em abundância. Essa planta deve ser mantida sempre levemente úmida, ok? E o tempo que vai levar para essa rega acontecer? Aí isso vai depender, gente. Isso não tem um padrão. Depende do seu ambiente, seu clima, substrato que está utilizando, idade dele, recipiente, época do ano, por aí vai, tá bom? Aí a gente passa para a adubação. A adubação na celogine segue o mesmo que a gente faz em outras orquídeas. Podemos utilizar aqueles adubos solúveis que a gente utiliza normalmente nas orquídeas da sua preferência, desde que seja uma adubação mais completa e balanceada possível, tá bom? Tem vários no mercado, cada um tem suas preferências.
mas o importante é fornecer os nutrientes de forma balanceada e o mais completa possível. Também ele se beneficia da adubação orgânica, gente, ou seja, podemos estar fazendo adubações orgânicas ou de liberação lenta periodicamente, cada 2, 3 meses, botando uma quantidade, seja bocacha, torta de mamona com farinha de osso, osmocote, no cantinho do vaso, tá bom? Ele se beneficia bastante. E a adubação nessa planta, ela é o ano inteiro. Ela não tem aquela dormência pronunciada, não cai as folhas como nos catacetos. Ela está sempre em atividade. Hora maior, hora menor. Por isso a adubação tem que ser anual nessa planta. Beleza? Aí saímos de regas e adubações e vamos para pragas e doenças, gente. Bom, Celogine trinervis é uma planta fácil de cultivar. É uma planta bem rústica que costuma dar pouco problema. Ela, inclusive, é uma planta boa para se cultivar com um vaso pendurado no galho de árvores que tem uma boa sombra, que é o caso desse meu. Eu só coloquei ele aqui para fazer o vídeo e algumas fotos, mas ele está sendo cultivado embaixo de uma árvore. Eu vou finalizar o vídeo lá no seu local de cultivo para vocês darem uma olhada onde é que ele está, tá ok? Então, pode ser no orquidário, numa bancada, desde que tenha sombreamento e um ambiente adequado. Pode ser embaixo de uma árvore, é um lugar muito bom para celogines de modo geral, por serem plantas rústicas que toleram bem as intempéries do tempo, gente. Então, é uma planta que dá pouco, com substrato tudo direitinho, dá pouco problema de praga, as folhas apresentam pouco problemas, ela não é muito atacada por cochonilhas, nem ácaros, nem nada, enfim, elas são bem pouco atacadas, trinervis. Então, bem cultivadinha, essa planta dá quase nada de problema de praga. Mas, eventualmente, pode aparecer uma lesma, pode aparecer uma cochonilhazinha, principalmente se o ambiente não estiver muito favorável para a planta. Mas é pouco. É uma planta que realmente nos dá muito pouca dor de cabeça. Podridões também são raros nessa planta. Às vezes um bulbo velho acaba apodrecendo. Só acontece esses problemas se realmente tiver algum problema no cultivo. Não por conta da planta, mas por conta do cultivo. Ou o ambiente está estressando a planta, ou o substrato não tem drenagem nenhuma. Aí pode acontecer alguns problemas, gente. Então, a dica aqui é sempre ficar de olho. Mas não é aquela planta que vamos ter que ficar pulverizando inseticida, fungicida, essas coisas o tempo todo. A planta que dá pouquíssimo problema. Tá joia? Ela é muito tranquila. E em relação a replantes e divisões, gente, aí chegamos no finalmente aqui do vídeo. E por falar em replantes e divisões, essa planta, como eu falei, após você plantar ela vai ficar um longo período, podendo passar dos 10 anos no mesmo recipiente, só enchendo cada vez mais, pulando para fora, mas é uma planta que a gente não deve ficar replantando o tempo todo. É uma planta de cultivo longo no mesmo recipiente, justamente porque ela gosta de substrato envelhecido, ela tolera bem os substratos envelhecidos. Tá joia, gente? Então, essa aqui vai para uns 2 anos de plantio, ela ainda tem tá muito novo esse substrato, isso aqui ainda vai longe. Vai pelo menos mais uns 4 ou 5 anos aqui nesse vaso, sem mexer. E divisão? A divisão e o replante. Quando for necessário fazer, tente fazer o replante antes de comer, no início das brotações. Melhor período para mexer nela, né, gente? Ela aceita bem o replante em quase toda a época, podendo ser feita agora, enquanto não tiver brotação nova, mas fazendo com brotos começando a aparecer, querendo enraizar, é sempre uma boa pedida. Mas essa é uma planta bem tranquila para replantar. Então, prefiro replantar nos períodos mais favoráveis, que tenha mais umidade no ano, para uma boa recuperação dessa planta. Ok, gente? A planta tranquila. E se for fazer divisão, tente fazer no mínimo com uns 3 pseudobulbos, gente. De preferência em folhado. Se tiver aquela traseirinha que ainda esteja boa, mesmo sem folha, aproveitem também, não joga fora não. Tente fazer um novo vaso, que ela pode vir a brotar e formar uma nova planta. Vai demorar para florir?
mas com o tempo ela vai crescer e vai formar uma nova planta também se tiver gema ali. Joinha, gente? Então é isso. É uma planta de longo crescimento, entorceiramento. Quanto mais a gente deixar ela inteira, mais ela vai florir. E era isso que eu tinha para falar para vocês. Agora eu só vou devolver essa planta para o seu local e vamos finalizar o vídeo. Vamos lá? Pronto, pessoal, já voltei. Já devolvi a planta ao seu local. É uma goiabeira que tem bastante folha, que tem buganvília também crescendo junto. Então aqui fica uma sombra bem adequada para essas plantas, ó. Tá pendurada aqui no galho dela. E aqui é o local de cultivo dessa Celogene trinervis, em que ela aceitou muito bem esse local. Tá bom, gente? Já devolvi ela para cá. E era isso que eu tinha para falar para vocês. Mais um pouquinho da sua floraçãozinha bacana aqui, ó. Então, se gostaram do vídeo, dê aquele joinha, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber as atualizações. Compartilhem com seus amigos e peçam para eles fazerem o mesmo, sempre compartilhando, curtindo, se inscrevendo e ativando o sininho, tá bom, gente? Força de vocês ajudam cada vez eu trazer conteúdo de mais qualidade ainda sobre cultivo para vocês. Vocês me ajudando, eu continuo ajudando vocês, gente. Então, no mais, um forte abraço a todos e até a próxima em Plantas e Orquídeas Sem Mistério. Agora eu fui. Tchau, tchau.